Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para você estar entendendo um pouco algo que eu fiz também em casa após assistir alguns vídeos no YouTube. Eu gostaria de tentar passar para vocês e explicar bem para vocês também. Eu acredito do modo que eu irei fazer aqui vocês conseguirão entender. É para aumentar o volume de água no chuveiro, tá? Olha só, esse desenho aqui é assim, ó. Vou baixar aqui. Vou baixar ele aqui. Bom, já dá para ver. Para ver bem. Bom, deixa eu explicar. Aqui é a caixa d'água. É um desenho simbolicamente assim, mas para tentar apresentar para vocês aí como que funciona, tá? Aqui é a caixa d'água, né? E tem a rede de distribuição da caixa d'água. Esse lado aqui é a entrada d'água na caixa. E aqui é a distribuição dentro da residência, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que melhorou, o volume de água nas torneiras e no chuveiro aqui na minha casa, tá? Eu acompanhei alguns vídeos e eu notei que eles fizeram antes do cano de distribuição. Foi colocado tipo um cano para respiro de ar, né? Depois da caixa d'água, que é isso daqui, ó. Que é isso daqui, tá? É o respiro de ar. Como que aconteceu? Esse respiro de ar aqui da caixa, ele elimina toda eventualidade de ar que fica pela tubulação. Entendeu? Como? Quando nós esvaziamos a caixa para fazer uma limpeza, habitualmente pede-se para que todas as torneiras fiquem abertas enquanto você volta a acionar o registro para encher a caixa d'água, correto? Porque aí a água vai entrando pela tubulação, tal, quando chega na cozinha, no banheiro, começa a vazar água e se fecha a torneira. Quando se fecha as torneiras, cria-se pelo cano, né? Vamos tentar colocar aqui, ó, pelo cano, os logais, eles ficam assim, com metade da tubulação com água, tá? Com essa metade aqui, vou pegar com essa caneta aqui, ó. Aqui é o cano. Então quando você fecha a torneira, aí ele pega essa parte aqui mais escura, completa assim com água, e fica essa parte de cima do cano, né? Ele fica vago. Aí cria-se uma bolsa de ar até a parte da caixa d'água novamente. Até a parte aqui da caixa d'água novamente. Correto? Então, o que acontece? Sem esse respiro aqui, diminui a água no chuveiro e nas torneiras, porque cria-se um espaço, poderíamos chamar de bolsa de ar aqui, ó, né? Entre a água, que é a parte mais escura, e a parte mais livre, mais aberta aqui, ó. Aqui seria ar. Então diminui a quantidade de água que sairia no chuveiro e nas demais torneiras. Por quê? Quando se tem esse sistema aqui de respiro após a caixa d'água e antes da distribuição de água na rede da casa, esse ar aqui que é criado aqui, ó, ele automaticamente, com as torneiras fechadas, quando você começa a encher a caixa d'água novamente, esse ar aqui ele volta para trás e ele sai por essa válvula aqui de respiro.
lembre-se, ela tem que ficar mais alto que a altura da caixa, para não ter problema de vazar água no forro, né? Porque a água, ela começa a descer aqui, ela vai completando todo o espaço do cano. E o ar que fica em toda a tubulação, né, hidráulica, ela volta e sai por aqui. Entendeu? Assim aumenta o volume de água na tubulação toda da casa e com a eliminação do ar. Então isso favorece que no chuveiro a queda d'água, o volume d'água vai ser maior com essa parte de respiro, né, da tubulação, do que ela sem essa parte de respiro. Isso eu fiz na minha casa e eu fiz após acompanhar vários vídeos, tá? Vários vídeos. Então, eu peço para vocês, se tiver, você que está me acompanhando, se você tiver também algum receio, alguma dúvida, né, acesse sobre esse sistema de respiro da caixa d'água para tirar as dúvidas, para serem sanadas, se ficar algum receio. Eu comprei 1 metro de cano e um cotovelo, uma conexão T 25 para 50, que é a saída da caixa que era de 50, né? E o respiro aqui com 25, né? Com 3/4. Então ela já deu uma melhora bem favorável, falo bem mesmo, é bem favorável, no volume d'água do chuveiro, entendeu? E da parte de serviço do tipo do banheiro, privada, torneiras. Então favoreceu bastante. Eu acredito que se você fizer, você não irá se arrepender, tá? Experimente. Eu, como assim, definitivamente, eu sou também um assim desenvolvedor desse serviço, assim, em parte eu tinha pouco conhecimento, então eu fui me aperfeiçoando, acompanhando vários relatos aí, vários testemunhos, e fui chegando nessa conclusão, tá? Então, aí eu falei, antes de eu recomendar para alguém, eu tenho que experimentar em casa. Se na minha casa funcionar, na casa da outra pessoa também é de funcionar. Por que também? Essas casas assim, bem mais antigas, eu acredito, construídas até 2022, foi a data que eu comecei a assistir esses vídeos, a maioria não tem essa parte de respiro da caixa d'água. E como eu fui fazendo limpeza em umas caixas d'água aqui próximo de onde eu moro, eu observei também que elas não possuíam essa parte aqui, entendeu? Esse cano. Né? Então, depois disso daí que eu fui, né, avançando mais a curiosidade, acompanhando vários vídeos, várias técnicas, outros recursos, né, que as pessoas foram oferecendo aí também, né? Tem uns que já fazem essa volta aqui para aquele volta direcionado para a caixa d'água também. Então foram várias coisas que apresentaram aí que foi favorável. E eu acredito aí, se você estiver me acompanhando, pegue e faça, você não vai se arrepender, ok? Fica meu abraço. Nesse caso aqui, você vai entender, você vai compreender melhor. Se às vezes você está com problema de queima de chuveiro aí contínuo, em pouco tempo, você vai perceber também que é bem provável assim que vai diminuir também, porque como vai aumentar o fluxo de água aqui do chuveiro, então a resistência dele também é para durar um pouquinho mais, né? Ao contrário da resistência apresentar corrosão, ferrugem, essas coisas, mas por superaquecimento isso daí não irá acontecer, e garantindo assim um tempo maior aí de durabilidade para o chuveiro. Agora eu vou voltar com você num outro assunto, né? Eu quero que você fique ligado aí que eu vou voltar a falar para você desse produto aqui, ó. Aquamax, tá? Aquamax, isso daqui é uma válvula bloqueadora de ar.
Quando eu trabalhava num determinado município, em 2018, lá no município de Itu. Em 2018 teve uma crise de água muito brava, muito violenta lá, né? Acho que em todos esses anos a gente ouvia sempre que o município lá ele passava por essa escassez de água. Embora hoje a gente sabe que para tudo tem que ter um investimento, né? O político, quando Deus permite que ele ocupe algum cargo, uma cadeira de vereador, de prefeito, de deputado, então ele tem que estar voltado numa melhoria em comum para toda a população, né? Para que vá se superando aí as dificuldades. Quanto a isso daqui, em 2018, a crise hídrica lá ela afetou bastante. Isso às vezes a coisa vem para que Deus mostre para a gente, né? E uma coisa que me chamava atenção lá no município de Itu é que eu via os funcionários da prestadora lá, da fornecedora do abastecimento de água da cidade, eles tinham um funcionário, ele sempre estava nos pontos na cidade, que eram os registros que ficavam no meio da rua, em algumas calçadas, né? Eles sempre abriam e fechavam em determinados horários, horário de almoço e 11h30, meia-noite e assim por diante. Uns horários meio complicado até de se entender. Mas isso me despertava muita curiosidade. Eu falei, pô, mas a cidade está sem água, por que esse cara vem, né? Esse funcionário vem, abre, fecha esses registros. E você sabe que as dúvidas, né, que a gente vai gerando com o tempo, Deus ele acaba nos mostrando algumas coisas, né? Quando a gente fica focado, Deus vai mostrando pra gente. Nessa mesma época eu estava acompanhando um programa de televisão onde foi falado do Aquamax. E determinada noite eu estava de serviço num bairro chamado lá São Judas, o povo conhecia como Barroca, né? Mais conhecido como Barroca. E como eu era guarda civil municipal nessa época, já no início do bairro tinha umas pracinhas. De frente hoje ainda tem um supermercado lá de nome Alvorada. Uma molecadinha lá que dava trabalho durante a noite lá, que ficava perambulando por aquele espaço vendendo droga, essas coisas assim, né? Bagunçando. E determinada noite a gente parou lá para estar verificando um movimento estranho, né? Entre 11h30 e meia-noite. Aí, enquanto o pessoal que estava trabalhando comigo estavam fazendo a revista lá no local, vendo se achava alguma coisa ilícita, eu observei que um carro da fornecedora de água parou bem acima da gente, umas 2 ruas acima da gente, uma distância assim aproximadamente de uns 300, uns 200 metros, uns 200 metros aproximadamente. E o funcionário estava lá com uma chave lá abrindo um registro. Isso era por volta de meia-noite. Aí eu comecei a ouvir aquele barulho de ar na caixa d'água. Que nessas casinhas aí, as casas, algumas não tinham telha, né, e as caixas de água eram bem expostas. E aí começou a me despertar uma curiosidade. Eu falei, nossa, quantidade de ar, parece que a caixa d'água vai explodir aqui, vai mandar a boia para o meio da rua, né? Aí eu impactado com aquilo ali, falei, nossa, ele está abrindo esse registro aqui no começo da descida, até a última casa, se estiver fazendo esse mesmo barulho que está fazendo essa caixa d'água, falei, o marcador vai explodir. Aquela borboletinha do hidrômetro vai explodir. Aí eu despertou a curiosidade e eu fui olhar nos hidrômetros. Aí eu parei bem de frente com a casinha lá, tinha uma caixa d'água que estava fazendo barulho, aí eu fui ver o hidrômetro. O hidrômetro tava, aquela borboletinha tava que parecia que ia pular fora, né, do hidrômetro. Aquilo ali me causou nossa, falei assim, se a turma pagar isso aqui, não tem água aqui. Aí eu lembrei, falei, pô, mas a turma tá reclamando que tem uma conta absurda de água e não tem água. Porque nessa época a direção municipal ali espalhou várias caixas d'água lá para a cidade, em alguns bairros, e a turma tinha que ir lá fazer fila lá para ficar enchendo balde, né, vasilha de água.
Aí eu pensei, falei, nossa, mano, tu vai pagar um valor absurdo de conta de água, né? Aí, meu irmão mora na cidade e falou pra mim que chega do serviço, tinha que pegar as crianças, o carro e enfrentar fila numas bicas d'água lá pra pegar um pouco d'água, né? E isso era toda noite, pra poder tomar banho, cozinhar, né? O povo da cidade se lembra disso. E eu, mesmo indignado com aquilo ali, não concordando com aquela situação, né, eu achava que se não tem água, por que vai ficar abrindo esse registro? Né? Então aí você para e pensa, fala assim, é por volta do horário de almoço, tá todo mundo correndo, com pressa para almoçar e voltar para trabalhar, ninguém vai ficar assistindo televisão. E à noite, né, também 11h30 da noite, o pessoal já vai estar parando para dormir. Né? Então quem trabalhou o dia todo no calor, né, como aquela época ali, aqueles dias, 10 horas, vai ficar na fila para pegar um pouco de água, chegar em casa, tomar banho de caneca e vai dormir. Não vai ter o que fazer. Então não vai perceber, como aquele horário só tinha aquela molecada para rua, né? Então eu olhei e falei, nossa, quem tá cansado, que trabalhou de dia, tá dormindo, né? Mulher dona de casa, ela não vai observar essas coisas, né? Então, se passou o dia inteiro sem água e chegar de noite eles abrem o registro, você só vai receber ar dentro da sua casa. Né? Mas isso aconteceu o quê? Eu vim embora, né? Depois daquela noite de serviço e vim pensando naquilo ali, falei, meu Deus do céu. Eu moro na cidade que eu moro, a gente não tem problema por escassez da água, graças a Deus, né? Eu acredito que a direção, né, dada para os políticos na época foi para que ampliasse, né, essa parte essa rede hídrica do município, então a gente não iria sofrer com essa situação a esse extremo. Né? Bom, resultado. Cheguei em casa, falei assim, vou tomar um banho e dormir. Né? Aí coincidiu que após o horário de almoço, eu estava assistindo o programa do Celso Russomano, e aí ele começou a falar desse produto, né? E começou a mostrar lá como que funciona, como que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Este foi um dos primeiros programas dele. Depois gerou também muita polêmica, né? Uns falavam que funcionava, outros falavam que não. Depois teve empresa que falou que isso daí contaminava a água, que não era bom que o povo colocasse, e desculpa daqui, desculpa dali. Né? E sabe onde é movido pelo dinheiro, o que mais aparece é falcatrua, né? Resultado. No outro dia fui trabalhar durante o dia e fui observando enquanto eu andava pela cidade, né? Como eu era guarda civil no município, eu fui observando os lugares que eu via esses funcionários abrindo e fechando esses registros. E eu fui tipo que monitorando também entre os horários, né? Que faziam abertura e fechamento. Quando eu resolvi perguntar, eles falavam que você fecha uma rede para mandar água para o outro lado da cidade. Depois você fecha outra rede para mandar água para o outro lado da cidade. Nossa, cara, tem que ficar rodando a cidade inteira, abrindo e fechando registro, mas se não tem água, quem vai resolver? Não vai resolver nada, pô. Né? Então, você desliga uma rede, vamos supor, eu tenho 5.000 casas num bairro. Aquele bairro vai ficar sem água, entendeu? Aí eu vou mandar água para outro bairro. Quando eu voltar a mandar água para aquele bairro que tenha 5.000 casas, até encher toda aquela tubulação de água, já foi meio-dia. Né? Então aquele absurdo, o valor da conta d'água vem a ser aquele absurdo. Né? Daí assim, depois vai para outro bairro, quando a pessoa abre a torneira já acabou a água. Por quê? O espaço da tubulação ficou tão vago que só criou ar dentro da tubulação. E foi o que acontecia, porque quando eles abriram o registro, o hidrômetro disparava. Quem trabalha está trabalhando, dona de casa habitualmente ela não tem uma noção para esse tipo de coisa. E se a caixa está em cima da laje, quem mora não tem audição, né? não escuta o barulho da caixa d'água. Resultado, vai pagar ar no lugar da conta d'água. E voltando,
No outro dia, em casa, curiosamente, eu cheguei mais tarde em casa, porque com esse problema da falta de água lá, tinha que ficar às vezes até mais tarde por uma coisa ou outra, que acabava chegando em casa mais tarde. Resultado, tô eu assistindo distraidamente o programa do Ratinho nesse dia, era 11 horas da noite, 10h30, 11 horas da noite. Como tinha muita pancadaria no programa do Ratinho, a gente ficava mudando o canal, né? Quando via aquelas coisas que a gente não achava muito interessante assistir, a gente ficava mudando o canal. E quando eu voltei, ele também estava falando dessa propaganda, desse mesmo produto, né? O Ratinho estava lá falando desse mesmo produto. E eu falei, nossa, eu falei assim, então o povo lá da cidade está apagando ar mesmo, não tem por onde escapar. Aí eu pensei comigo, eu falei, bom, agora resta a gente saber se funciona ou não, né? Se não é só uma propaganda enganosa, né? Porque também a gente fica meio com o pé atrás, né? Esse negócio de propaganda, nem tudo que é falado na televisão, às vezes acaba trazendo um resultado favorável, né? Às vezes a gente escuta a parte do assunto não completa e não consegue desenvolver. Bom, enfim, aí eu fui num outro dia comprar uma peça numa casa de material de construção aqui. Ela tem o nome, ela é chamada de Classe. E eu vi uma pecinha dessa aqui, Aquamax, pendurada lá numa gôndola. E como a gente pegava a senha, eu ficava olhando para ela, eu ficava olhando para ela, ela olhava para mim. Eu falei, eu compro ou não compro, compro ou não compro. Eis a questão, será que vai funcionar ou não vai, eu vou perder dinheiro? Aí vem um monte de coisa, né? E a fila dava um passinho para um atendimento. Falei, graças a Deus, tinha bastante gente na minha frente. Aí vai daqui, vai dali, eu olho, pego, não pego, conto o dinheiro, será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro não vai dar? Daí depois eu começo a pensar, mas aqui não falta água pra gente, isso daqui só serve para lugar que falta água, não sei o que tem, papapi, papapá. Tá, beleza. Resultado. Eu falo assim, aí Deus vai, pega e leva. Você já viu, pega e leva. Isso é meio teimosinho, né? Então, eu falei, eu vou arriscar, eu vou levar para minha casa. Levei. Aí eu pensei, eu coloco aonde, que não sei o que, porque um fala que é proibido, outro fala que não pode, outro fala que contamina a água. Enfim, achei um lugar lá e coloquei. Deixei funcionando, né? Mas também eu coloquei, quando eu comprei, eu falei, aqui como a leitura ela é feita entre o dia 24 e 27, eu coloquei era no dia 17, ia ser só 10 dias de diferença. Bom, resumindo, quando veio a conta de água, assim que eu coloquei, em 2018, aí eu notei que não veio uma diferença muito favorável, né? Por quê? A conta ela veio no valor de, olha só, ela é um valor crescente, né? De 212, 230, né? De repente cai para 198, então não tinha uma média assim que desse um bom favorecimento. De onde está marcado aqui foi a última conta que eu estava anotando, R$257. Em 10 dias, ela caiu para 233. A próxima conta, ela já veio para 188. A terceira conta, ela já veio para 153. Né? Primeira, segunda, terceira conta. Depois dessa conta de 153, ela caiu para 114. Né? 114, 143 e 91, né? O valor aqui, ó. Desse ano aqui, respectivo a esse ano 2018, ó, exercício 2018, tá? Isso foi depois que eu coloquei a Aquamax no mês 9. Ó, o mês 9 é 257, ok? Como se não bastasse essa conta, eu me atentei, falei, e a próxima conta, que é 2021? A conta de 2021,
Olha só os valores, né? Olha aqui, olha os valores, né? Se a gente lembrar, ó, esse ano ela não passou de R$ 100, ó, né? 2021, 2021, ela não passou de R$ 100 ali, ó, né? R$ 109, foi a conta mais alta. Consecutivamente, em 2022, eu recebi a outra conta. Como vocês podem observar, olha só, essa daqui é 2022. Bom, olha só aqui, né, 129, 100, 154, 124, ó, né? E a última conta do ano ela estava já em 76, ó. Olha a diferença, foi para 76. Teve uns dias de chuva, então a gente também gasta menos água nessa temporada de chuva. Então eu volto a filmar para você. Como aqui nós não tivemos esse problema com falta de água, né? Funcionou. O Aquamax aqui funcionou. E como ele é uma peça boa, de fácil instalação, o manual já vem atrás, né, da embalagem, né? Aqui vem mostrando a identificação que você deve instalar ele de frente, após o registro, né? Após o registro. E outra coisa que as pessoas acabam tendo uma certa dúvida, né? Mas como que vai marcar depois do hidrômetro? O hidrômetro já marcou, ele não vai resolver se colocar na entrada da caixa d'água. Então, é como eu falo, eu observei o detalhe, era o que? Era ter na caixa d'água. Entendeu? No lugar que, como eu comecei na filmagem, o lugar lá, eu olhava no hidrômetro ele disparando e o barulho me chamou a atenção, foi o barulho na caixa d'água. Aí eu coloquei na minha casa, eu coloquei depois do hidrômetro, tá? Agora eu vou desenhar aqui, eu vou explicar para você o que acontece quando você coloca o Aquamax, tá? O que acontece? Olha só, isso daqui, nós vamos simplificar, que isso daqui é uma tubulação, tá? Uma tubulação. Esse risco aqui, eu vou mostrar para você assim. Essa parte aqui de baixo é a água, tá? Quando eles desligam os registros, então a água ela fica assentada na tubulação, correto? Então essa parte escura é a água. Por quê? Com a pressurização fica todo o cano envolvido com a água. Quando eles desligam lá, a água ela baixa, ela assenta. Por quê? É peso, né? A água tem peso. O ar não tem peso, né? O ar aqui, ó, ele não tem peso. Mas essa parte aqui é água. A água ela tem peso. Ela fica estabilizada aqui, correto? Ela parou. Quando você liga lá o sistema de pressurização, a primeira coisa que vem é o ar. O ar ele continua. Entendeu? Então ele continua. E até ele chegar e ficar ocupando esse espaço aqui, tudo isso daqui é o ar que vai passar, correto? Quando você coloca a válvula bloqueadora, depois do hidrômetro, ó, aqui, agora aqui, ó, eu vou desenhar mais ou menos para você ter uma noção. Ela vai parar, correto? Essa água da tubulação ela vai ficar cheia aqui, ó, tá? Porque ela encheu, correto? O ar ele não vai passar, ele vai ser bloqueado aqui. E com o peso da água, esse ar, ele vai voltar para trás, tá?
o ar ele vai voltar para trás, correto? E a água vai ocupar esse espaço depois. Você entendeu? Porque ela vai manter aqui, a válvula ela só vai abrir para entrar água. Aqui o ar ele vai voltar para a rede. Entendeu? Ele vai voltar para a rede. Então, se você colocar ela na caixa d'água ou se você colocar ela já após o hidrômetro, é isso que vai acontecer. E ao primeiro momento que você colocar essa válvula, você já vai escutar que ela vai fazer um barulho de ar. Depois que fechar essa tubulação aqui completa de água até o hidrômetro, então não terá mais ar passando da válvula, dessa válvula para sua casa. É assim que ela funciona, é simples assim. Porque o ar, como tem uma molinha junto a esse equipamento, o ar não tem força para empurrá-la, para fazer ela abrir. A água sim, porque a água tem peso. Entendeu? Então ela vai ficar fechada com o ar, e o ar vai voltar para trás e a água vai ocupar o espaço. E aí o ar vai empurrar a água, o ar que está junto com a água, ele vai sair e aí vem só o peso, que a água tem peso, tem consistência. Então é ela que vai empurrar a molinha para encher a caixa d'água, para ter assim, normalizando assim a água na casa. Por esse motivo que vem junto com essa daqui duas molinhas, uma mais flexível e outra um pouquinho mais rígida. É que num lugar que tenha uma dificuldade maior assim para pressão de água, então ela abre mais fácil que a outra. E como eu mostrei para você, né, na minha região aqui onde eu moro, né, em Dayatuba, que mesmo sem faltar água, deu uma diferença grande no valor da água. Imagine você aí, meu amigo, que tem um salão de beleza, você que tem uma academia, você que tem uma lanchonete, uma pizzaria, um restaurante, uma lavanderia, né? Um lava-jato. Se colocar isso e usar, né, a água nesse esquema da caixa d'água por gravidade, né? Por gravidade, olha só que interessante. Você não vai estar pagando ar, correto? Não vai estar pagando ar. Quando você tem uma caixa d'água, né? Olha só aqui, quando você tem uma caixa d'água, você coloca a torneira aqui nessa caixa d'água, você colocou aqui na entrada, né? O Aquamax, ele tirou o ar que não passa na caixa d'água. Quando você liga a sua VAP, né? Quando você liga a sua VAP aqui, ela vai puxar água, não o ar que já está junto na rede. Entendeu? Então, porque aqui você elimina o ar da rede e aqui você puxa somente a água. Porque ela já vai estar por gravidade, então ela só vai pressurizar a água que já está aqui. Quando você liga a VAP direto na rede da rua, então se o hidrômetro está virando assim, ele vai virar 10 vezes mais rápido, porque ele vai aumentar a intensidade de ar, que é mais leve do que a água que tem mais peso. Então, se você puder fazer esse teste também, você irá verificar isso daí, como que de fato funciona. Eu agradeço a sua atenção até agora. Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Dá o seu joinha, se inscreva no meu canal aí. E tudo que vir de novidade para mim eu vou estar tendo com o maior prazer para estar passando para você também. Né? Para que assim se construa um mundo, né, cada vez melhor, compartilhando as boas ideias com cada um. Aquele abraço, Deus abençoe grandemente a cada um de vocês aí que puderam acompanhar esse vídeo aí. Mas é meio longo, mas vai ser válido para mim.
foi, para você será e para quem mais, se você quiser compartilhar, se você puder também, peço, compartilhe em sua rede Facebook, no seu WhatsApp. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes não tem esse acesso assim, acaba se perdendo, às vezes por falta de conhecimento na hora. Mas fica assim, até mais, Deus nos abençoe grandemente a cada dia mais. Obrigado.